Colégio Educar Alfa do Cariri, espaço amplo e constantemente higienizado. Cumprindo todas as normas sanitárias, traga o seu filho para um ambiente seguro. Além disso, possuímos um corpo docente capacitado e comprometido. Nosso projeto pedagógico visa um desenvolvimento geral de cada criança, da autoestima, da relação com o outro e dos valores cristãos. Faça a diferença em sua vida. Venha ser Alfa. Oi! Gente, eu tô chegando aqui agora na Corbão Utilidades e eu vim separar vários produtinhos para testar durante as próximas semanas lá em casa. Eita, que a Cocota vai adorar! Muito barato! Gente, olha só o tanto de coisa que eu escolhi aqui na Corbão. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos nas próximas semanas, que eu vou mostrar direitinho onde eu coloquei cada coisinha dessa no cantinho da minha casa. Gente, vocês viram o tanto de coisa que eu peguei? Muita coisa barata, muita coisa linda. Eu fiquei louca nessa loja. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Além do horizonte colorido. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, está começando mais uma edição do programa Palavra Verdadeira, que é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, em Juazeiro do Norte. E eu estou aqui, olha, em frente ao nosso templo sede e realizamos ontem à noite, sábado, dia 3 de abril, hoje já é 4 de abril, o nosso culto de Santa Ceia, que é o primeiro sábado. Como estamos ainda sob restrições de decretos governamentais, né, do nosso governo estadual, então fizemos uma Santa Ceia com estilo drive-thru. Maravilha! 140 irmãos passaram aqui na rua Dom Pedro II, 1569, aqui em frente à igreja, e pegaram o pão e tomaram o cálice, e renovaram sua aliança, a sua comunhão, a sua fé no Senhor. E o programa de hoje retrata este episódio, este acontecimento significativo e importante de ontem à noite, quando nós não nos furtamos de realizar a nossa Santa Ceia. Nós, claro, não tivemos o público comum, né? Pela natureza, pelo formato do culto, mas podemos dizer que foi uma grande bênção, talvez uma das mais participadas Santas Ceias em drive-thru que nós realizamos desde o início da pandemia do ano passado. Espero que no próximo primeiro sábado de maio, a gente já tenha aí a flexibilização e possa estar congregando. Essa é a nossa oração. Caso contrário, nós não teremos dificuldade de nos aplicarmos e fazermos como Gedeão, malhar o trigo no lagar, mas não parar a obra de Deus. Então, no programa, nós vamos pegar aqui o momento do louvor do culto, o momento da palavra do culto. Aliás, eu quero que você escute muito essa pregação. E não esqueça, porque eu vou falar sobre memória. A ceia, bem como a Páscoa, exige a memória, que o povo não se esqueça da opressão, né, dos decretos. Muito importante que você escute,
no último bloco deste programa, a palavra que eu ministrei na ceia, que vai estar sendo apresentada aqui no programa, tá bom? Bem, nós vamos vir com o louvor. Antes, porém, eu quero já dizer que, que hoje ainda, né, domingo, dia 4 de abril, às 18 horas, o culto. Estamos aguardando o posicionamento do governo do estado a respeito da abertura ou não. O decreto é até hoje, então hoje ainda teremos esse culto virtualmente, né? Transmitido pelo Facebook, pelo YouTube, às 18 horas, culto de missão, culto do DEMID, irmão Kevin, eu estarei junto com esse culto. Você tem que lembrar da sua oferta missionária, do seu carnê, que a obra não parou, tá bom? E na semana a gente vai passando para os irmãos aí a programação. Certo é que eu vou para a rua, nós vamos com a igreja para a rua para pregar a palavra de Deus. Enquanto a igreja estiver fechada, nós vamos para a rua. Tá? Terça e quarta-feira estaremos fazendo campanha na rua com carro de som, pregando a palavra de Deus. Vamos de louvor. E choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro. Além do rio azul, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos
Jesus, e tocarei seu corpo enfim. O imóvel que você sempre quis agora está ao seu alcance. Realize seu sonho. Seu terreno, sua casa, seu lar. Oswaldo Monteiro Corretor de Imóveis. Vendas e assessoria imobiliária. A solução e a confiança que você precisa. Avenida Ailton Gomes, 2832, Juazeiro do Norte. Telefones 8812-5767, 9947-0570. Oswaldo Monteiro Corretor de Imóveis. Ótica Dantas, a ótica móvel que leva conforto e comodidade até você. Viabilizamos consulta com profissionais especializados e altamente qualificados. Consultoria Personal Glass presencial. Ótica Dantas, parcelamento em até 10 vezes. Contato pelo 98807-7742. Ótica Dantas, veja o mundo com um novo olhar. Açaizeiro e Sushi, aberto de segunda a sábado, das 14 às 22 horas. Disque entrega 988 63 47 67. Silêncio fazia lá no jardim, quando Jesus orou assim: ó meu Pai, ó meu Pai, passe esse cálice de mim, se possível for, faça-se a tua vontade. Dali Jesus foi conduzido à presença de Pilatos e a tumba gritava: crucificai-o. Como um cordeiro não se queixou da crueldade, ele aceitou, sofrendo por mim com grande amor. A terra tremeu, o sol escureceu, não pude contemplar. A terra estremeceu, o sol não deu, o sol não deu, o sol não deu o seu calor. O véu do templo se rasgou, de alto a baixo protestou. Jesus deu um brado e expirou. Aleluia! A terra tremeu, o sol escureceu, não pude contemplar. Elohim, 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 lama sabachthani. Nem mesmo Deus dos altos céus pôde
meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia. Honras e glória seja dada ao Senhor. Convido vocês para ficar de pé, nossos irmãos, e a palavra diz, na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças e ele partiu dizendo: isto é o meu corpo que é partido por vós, façam isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Antes de fazer uma leitura, antes de fazer uma oração e apresentar, porque Jesus também disse assim: este é o meu sangue que é derramado por vós, façam isso em memória de mim. Eu queria que vocês ouvissem. Como a ceia foi um negócio tão apressado, aliás, a Páscoa foi tão apressada que eles tinham que sair naquela mesma noite, eu vou pedir que vocês aguentem 5 minutos de pé eu pregando, porque vai ser apressado. Amém? Mas ouça aqui. Jesus disse assim: façam em memória. Lembrança. Memória. O que é que eles tinham que lembrar? O que é que eles tinham que lembrar? Quando Deus, então, tirou o povo do Egito e disse para eles: vocês não voltarão mais por esse caminho, não quero que vocês voltem para o Egito. O Senhor disse assim: vocês façam isso em memória, em lembrança. A Páscoa, que é uma festividade eminentemente judaica, que nós a consideramos como cristão, porque ela tem a ponte na pessoa bendita de Jesus, que é a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. O fundamento é o mesmo, é não esquecer, porque um povo esquecido é um povo que se perde. Quando Deus disse para os israelitas não esquecer, e quando diz para a igreja não esquecer, ou seja, fazerem lembrança, o que é que eles tinham que lembrar? O que eles tinham que lembrar, meus irmãos? Eles tinham que lembrar o tempo de opressão, de aflição, de escravidão que eles tinham passado no Egito, a fim de que eles, sob nenhuma hipótese, eles quisessem voltar para lá. Alguns esquecidos, logo quando tiveram os primeiros problemas no deserto em busca da terra prometida, chegaram à gravidade de dizer: bom era no Egito, e nós estamos cansados e fastiados deste pão tão vil. E Deus trouxe um juízo tão grande contra eles, que se não for Moisés clamar a Deus e Deus dar um sinal, cujo sinal era um tipo de Cristo, uma serpente que foi levantada no madeiro de metal, para que as pessoas pudessem nela olhar e crer e escapar daquele veneno. E João disse, ou traduzindo as palavras de Jesus, assim como Moisés levantou a serpente do deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós precisamos lembrar, senão o veneno, senão o mal, também nos atingirá. E eles tinham que lembrar e não esquecer, que eles lá no Egito foram privados, impedidos de expressar sua fé. Vocês lembram que quando Moisés quis renovar o culto ao Senhor, Faraó agravou as cargas, para que eles não tivessem tempo para orar, que eles não tivessem tempo para cultuar, que eles não tivessem tempo para buscar a Deus.
E quando eles enfrentaram, e a gente precisa compreender isto, o diabo e seus agentes sempre vão querer fazer alguma coisa para tirar de nós a liberdade e a alegria de cultuar, de adorar. Mas Moisés enfrentou. E quando enfrentou e Deus foi favorável a ele, Faraó não se rendeu, ele argumentou. Vai vocês, mas deixa aqui os velhos. Vai vocês, mas deixa aqui as crianças. Divide, racha. É uma mera semelhança do que estamos vivendo? É mera semelhança ou é a história se repetindo? Moisés não vai ficar uma unha. Não vai ficar uma unha no Egito. Nós todos vamos ao deserto para cultuar o nosso Deus. Aleluia. Temos que ter coragem. Lembrar de que a memória da Páscoa, a memória da ceia, lembrar da opressão, lembrar da escravidão, lembrar dos decretos, do impedimento de se prestar culto, porque o culto a Deus liberta, o culto a Deus ilumina, o culto a Deus salva, o culto a Deus tira a nossa vida da opressão, o culto a Deus nos coloca no caminho da eternidade. Façam em memória, não se esqueçam. E eu estou pregando uma mensagem de pouco tempo. Atentem para as vozes que estão dizendo: feche culto, feche igreja, prende pastor. Atentem para as vozes que estão dizendo liberdade para fazer aborto, liberdade para usar droga. Atente para as vozes, lembre-se. Não sejam esquecidos. A ceia é um memorial. É um memorial para produzir em mim um raciocínio inteligente. Eu quero voltar à escravidão, eu quero voltar ao Egito, eu quero voltar às trevas, eu quero voltar ao pavor, eu quero voltar à falta de liberdade, quero não. Então eu vou fazer o meu enfrentamento contra as hostes infernais da maldade. Eu vou santificar a minha vida. Aleluia, eu vou me manter no caminho, eu vou consagrar a minha vida, eu vou me encher do Espírito de Deus, eu vou me fortalecer na força do Senhor, aleluia, e não abrirei mão da minha liberdade de ser livre e de continuar caminhando para o céu e de cultuar. Vá só os homens, deixa as mulheres. Não, vai agora só o homem, a mulher, mas deixa os velhos, deixa as crianças. Não ficará uma unha no Egito. Não deixe nada seu no Egito. Nem os ossos. Ficará nada. É um memorial. Quando Jesus pagou o seu preço, o preço para a nossa salvação, lá na cruz, ele diz: façam isso em memória de mim. Naqueles dias, lembram, houve decreto para que pregadores não pregassem nas ruas, vocês lembram? Vocês estão esquecidos? Pedro foi preso, foi açoitado, ele disse assim: olha, importa-nos antes fazer a vontade de Deus ou dos homens? Mas se vocês forem pregar, vocês vão morrer, não tem problema. Soltaram Pedro porque a lei não os permitia manter-se presos. No outro dia, estava lá Pedro pregando nas praças. Decretos! Façam em memória! Memória! Precisamos lembrar quem faz esses decretos.
Precisamos lembrar quem faz o enfrentamento para impedir a liberdade de expressão de culto. Vocês estão me entendendo? Agora, se alguém quiser voltar para o Egito, que volta. Eu não volto. Eu não volto para o mundo. Eu não volto para a cachaça, eu não volto para o samba, eu não volto mais. Não volto para a idolatria, não volto. Eu encontrei o que eu precisava, eu encontrei o que faltava, eu encontrei Jesus. Ele é tudo, sem Ele nada, tudo com Ele, sem Ele nada. Nele eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Narai cancho me andece. E Ele disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Comam e lembrem, como a memória de mim. Depois Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Eu precisei dar o meu sangue, vocês bebam em memória de mim. Paulo disse que quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Ora, mas quem come e bebe lembrando com dignidade, come e bebe para a sua vitória, para a sua redenção, para a sua conquista. Eu vou orar. Convido aqui o nosso irmão presbítero Lucas para vir fazer esta oração, orando pelo pão, orando aqui pelo pão. Eu convido simultaneamente o presbítero Isaías para vir fazer a oração pelo cálice, simultaneamente, pela excepcionalidade do tempo. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos orar. Bendito Deus, Pai Santo, Deus eterno. Neste momento, ó Deus, nós apresentamos este pão que passa agora, ó Deus, a representar o teu corpo. Ó Senhor, fostes moído por nós, foi sacrificado por nós ali na cruz do Calvário. Bendito Deus, consagra-o em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus, Pai de infinita e bondade e graça, diante da Tua presença, Paizinho querido, aqui está a Tua igreja, reunidas e unidos, Senhor, em um só propósito, em um só pensamento de adoração ao Teu santo e poderoso nome. Ah, Senhor, estamos fazendo aquela ordenância que Tu, Senhor, ordenaste, disseste, Senhor, quando cercar a mesa, cercasse em memória de Ti. E aqui, Senhor, está nas minhas mãos estes cálices, Senhor. Ó Deus querido, os Teus filhos, ao tomar, que haja saúde física, saúde espiritual. E é no Teu nome, Senhor, que nós o consagramos, no nome de Jesus. Amém. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais, é até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo e sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro. Ainda estou ali parado, olho para suas mãos e lembro mãos que um dia Ele estendeu pra curar.
precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatriz